Então, boa tarde. Hoje é dia 16 de abril de 2021 e nós estamos no terceiro encontro promovido pelo Centro de Reflexão Cristã, a que demos o nome Conversas entre Sócios. Já falámos com Fernando Gomes da Silva, um dos primeiros signatários dos estatutos, portanto, da Constituição do Centro de Reflexão Cristã em outubro de 1975, e falámos também já com Frei Bento Domingues num segundo encontro. Hoje convidamos a Luísa Sarsfield Cabral, que está aqui connosco e que desde já agradecemos a disponibilidade imediata, agradeço e saúdo todos os sócios e amigos do Centro de Reflexão Cristã, que também estão aqui, e vou passar a palavra ao José Leitão. O José Leitão, que creio que caiu aqui na internet, mas já está de volta. E o José Leitão vai fazer a apresentação da Luísa e depois então vamos ouvi-la. E no final, claro, entramos em diálogo, é para isso que estamos aqui, é um encontro de amigos, sobretudo, e de gente que não quer perder esta oportunidade de mais uma conversa, nestas conversas entre sócios. José, então passava-te a palavra. Não, eu queria saudar a Luísa, dizendo que é um grande prazer para mim, apresentá-la sumariamente, porque ela não dispensa uma apresentação mais extensa. A Luísa Sarsfield Cabral é o sócio fundador do Centro de Reflexão Cristã e recordo-me, tinha como seus objetivos, portanto, o estudo da teologia, com vista ao aprofundamento da evangelização, ao serviço da libertação do povo português também. Esta é uma dimensão que realmente também estava presente logo nos estatutos do Centro de Reflexão Cristã. A Luísa foi sócia fundadora, mas antes de ser sócia fundadora já tinha um percurso que levou provavelmente a participar também nesse ato. Ela nasceu no Porto, trabalhou no MOJAF, eu julgo que se designava o Movimento Juvenil de Ajuda Fraterna, penso que por extenso era assim, e que teve uma atividade social muito intensa, nomeadamente ajudou à construção de casas, e era um movimento social muito intenso. E participou também na cooperativa Confronto, que era uma daquelas cooperativas culturais que existia antes do 25 de Abril, muitas das quais depois foram encerradas. Em Lisboa participou nas greves académicas, na distribuição dos cadernos JADOC e do direito à informação, pertenceu à Pragma, que era uma cooperativa muito importante, nomeadamente católicos, progressistas dessa época, acompanhou a Natália a Teotónio Pereira, à Espanha, que estava, nomeadamente, a reuniões com personalidades da oposição ao franquismo e de católicos. Davam uma revista que foi muito importante, os Quadernos para o Diálogo. Depois participou em trabalhos de alfabetização, primeiro aprendendo como é que se fazia com o Bruta Costa e Manuela Silva, e mais tarde também praticando isso no Casal Ventoso. A Luísa, em 26 de novembro de 73, estava a preparar uma aula, era professora de português do ensino básico e secundário, e bateram-lhe à porta. Era a PIDE. Como é que foi tudo isso? Só adiantar que, e ela poderá depois explicar melhor, que depois de ter sido libertada e preparando-se para regressar às aulas, depois também veio um despacho do Ministério dizendo que ela efetivamente não era uma pessoa que não... havia problemas em continuar a ensinar. Ela poderá explicar isso melhor, e preparava-se para impedir de ensinar se não tivesse vindo o 25 de Abril em 1974. Portanto, é para mim um grande prazer apresentar a Luísa e dar-lhe a palavra nesta conversa. Luísa, tens a palavra. Está bem, obrigada. Obrigada é mesmo no sentido próprio da palavra, porque estou aqui um bocado obrigada, isto é, vou explicar. Eu não costumo ter problema nenhum em falar da cadeia desse tempo todo, mas desta vez custou-me imenso. Eu não sei explicar muito bem porquê, talvez a gente esteja mais frágil devido à pandemia, mas também, eu acho que também porque olhando
e pensando nas pessoas todas com quem eu estive e trabalhei, muitas delas têm morrido. E, por exemplo, a Xuxão morreu mesmo há muito pouco tempo. Fez-me, pronto, acho que me fez, interferiu. E eu agora deixei de ver as pessoas, mas falar. Estamos aqui, Luísa. Não houve nenhuma alteração connosco. Está bem. Portanto, isso é para explicar que estou, de certa maneira, obrigada, porque isto é de aceitação obrigatória, o que eu acho. Este tema, para mim, é mesmo aceitação obrigatória, porque, sobretudo, os mais novos não conheceram a ditadura, tiveram a sorte de nascer em democracia e nós agora também temos a sorte de viver em democracia, e por mais defeitos que a democracia tenha, e por coisas que não estão bem, e que nós acharíamos que deviam estar melhor, e criticamos e que devia ser melhor, e que temos razão em criticar, mas o problema é que isto tem que ser resolvido no quadro da democracia, quer dizer, há o perigo de se resvalar, se não houver muita vigilância e muito cuidado para outros regimes também violentos. E isso para mim é importantíssimo, quer dizer, passar a mensagem, sobretudo aos novos que não conheceram e que nasceram depois de 25 de Abril, que é preciso lutar pela liberdade, que é preciso não ceder a muitas vontades que existem de voltar para uma ditadura. E era isso que eu mais queria, pensando nos meus sobrinhos netos, nos amigos deles e em todos, claro, gostaria de lhes dar a ideia precisa do que seria, do que foi e do que poderia vir a ser um regime de muito medo, de pânico, de uma sociedade completamente posta perante ou a resignação de se fazer do pensamento único, ou então qualquer coisa que fosse contestável ou diferente não podia existir, e havia, portanto, a repressão, havia muitas maneiras de reprimir, a censura, a repressão, a cadeia e por aí fora. Também queria dizer, porque a democracia, portanto, é muito frágil, e como é frágil, é preciso ter cuidado, é preciso estar alerta. Chico! Como? Não, foi aqui uma interferência, mas de outro som. Ficou preto. Depois, queria dizer que também queria pedir à Maria, não sei se é possível, a Maria está com o microfone ligado e eu estou com alguma dificuldade de o desligar, então de vez em quando aparece-nos aqui, não sei se é possível verificar. É um nome que está aqui e eu, enfim, todos, ok, já está desligado e de vez em quando, portanto, eu tenho tentado desligar, mas nem todos funcionam. Sim. Desculpa a interrupção. Não faz mal nenhum. Até faz bem. Para beber a sua água. Ora, é assim, eu tenho um problema de olhos e, portanto, de vez em quando tenho que ir buscar a lupa, e porque ainda hoje mesmo assinei uma coisa para mandar vir um aparelho que me vai ajudar nisto, mas por enquanto não estão resolvidos alguns problemas, e a coisa que mais mal leio é a minha própria letra, porque escrevo pior agora, e portanto fui buscar a lupa, não se admirem, que é para seguir um pouco uma linha que eu queria que fosse mais ou menos... dividi a exposição em 3 partes, uma primeira que era antes da cadeia, depois a cadeia e depois a seguir à cadeia. E na primeira parte o José Leitão já referiu algumas coisas em que eu estive. Eu nasci no Porto e vivi no Porto até aos 17 anos, depois não havia Faculdade de Letras no Porto, então vim para Lisboa, e
primeiro ano, ainda continuei no primeiro ano da faculdade, ainda continuei no Porto, porque os meus pais tinham muita dificuldade em que eu saísse de casa, e então eu fiquei o primeiro ano voluntária, e nesse ano até foi o ano em que eu fiz mais coisas no Porto, tanto na Mojave, como disse o José Leitão, em que estive com o Pedro Vilas Boas, o Manuel Vila Flor, o Padre António, que era a pessoa principal lá, a Regina Brito, a minha irmã Teresa, e trabalhámos lá bastante tempo, e foi uma coisa muito interessante e importante nessa altura. Com o Miguel, com o Pedro Vilas Boas, com Alberto Magalhães, e fazíamos visitas regulares a seminário de Francelos, onde estava o padre Joaquim Pinto Andrade, portanto exilado e em residência fixa, e depois mais tarde continuámos a darmos com o Joaquim e com a Vitória, e a fazer coisas já em Lisboa, também o Pedro Vilas Boas e o Alberto. Na cooperativa Confronto, estive lá 2 anos, parece-me, trabalhei lá 2 anos, conheci e fiquei muito amiga dele, do Eugénio Furtado, que morreu este verão. Portanto, isto realmente pronto, é triste. E ficou meu amigo para o resto da vida. Em Lisboa, depois vim para a faculdade, as lutas académicas, como diz o José Leitão, e foi uma altura em que conheci muita gente diferente. E o Jorge Sampaio, o Vítor Vingaróvios, sobretudo a Natália e o Nuno, que eram completamente extraordinários como pessoas, e a ação deles era completamente extraordinária. E à volta deles havia um grupo muito grande. Em casa deles estavam sempre a passar pessoas, todas elas empenhadas e gravitavam à volta deles. Podia dizer nomes, olha, Frei Bento Domingos era um deles, não me recordo, era mesmo muita gente. Nós aí distribuíamos também, a partir do Nuno e da Natália, os cadernos GEDOC, que tinham a sua origem no Padre Felicidade Alves, portanto, na informação que o Padre Felicidade Alves tinha reunido, o direito à informação. Com eles, o Zé também já disse que fui várias vezes à Espanha, a encontros para os cadernos com o Diálogo, que foram interessantíssimas essas viagens. Depois também fiz o curso de alfabetização, que depois foi praticado no Casal Ventoso, foi muito interessante também. Depois o Nuno e a Natália ajudaram toda a gente. Estamos aqui, Luísa, é uma interferência de outra, da Isabel, é uma interferência de outro... É isto? Mas estamos todos aqui. Não faz mal nenhum. O que é que eu estava a dizer? O Nuno e a Natália ajudavam politicamente e de todas as maneiras. Uma coisa que eles faziam regularmente era, também eu não sabia, só soube das vezes que participei. Está aqui um barulho. É um barulho, mas não é da Luísa, era aqui outra pessoa que estava com problemas de ligação. Eles faziam uma coisa que era regular a eles. Eu participei uma vez e só soube dessa vez, as outras, pronto, a gente não sabia o que as pessoas faziam, não é? E então, o que eles faziam era ajudar rapazes que queriam fugir à tropa, ajudá-los a dar o salto. E eu participei numa dessas atividades, uma vez só. E então, foi em Marvão. Fui com a minha irmã Teresa e passava da seguinte maneira.
era a Natália e o Nuno, arranjaram um grupo de pessoas, quer dizer, convidaram pessoas para passar o fim de semana agradável, e, por exemplo, o José Manuel Galvão Teles e Picucha estavam, e o Frei Bento também estava dessa vez, e várias pessoas, os filhos do Nuno, não muitas, mas assim, algumas. E então, combinou-se no dia seguinte, isto era um fim de semana, portanto, no domingo iríamos para um sítio escolhido, fazer um piquenique, e um piquenique combinado, e a certa altura a minha irmã e eu levantávamos do piquenique, saíamos com 2 rapazes, que era o Manel Vila Flor e o outro não me consigo lembrar do nome, mas eu nunca mais os vi, aos 2. A minha irmã ainda conseguiu ver o Manel várias vezes, o Manel Vila Flor, mas eu nunca mais os vi. E então íamos fingindo que eram os namorados, 2 pares, subimos, e depois chegámos a um muro, e eles deram efetivamente o salto, mesmo no sentido próprio da palavra. Era um muro e saltaram para lá de lá. Nós tínhamos que ter cuidado com os carabinieri, né? E vimos, e depois encostámos à parede e fomos deslizando até ao rio, e no rio mergulhámos e fomos a nado até ao piquenique, outra vez. E pronto, e os rapazes chegaram sãos e salvos a França, acho que foram para a França. Ai, isto está outra vez. Mas Edgar, que o Edgar entrou agora. Pode desligar o som, por favor? Soubemos que... Obrigada. Desculpa, desligou o som? Agora não, era uma pessoa que entrou de novo e que tinha o som ligado. Está tudo bem, Luísa. Era essa a interferência. Pronto. Isso foi um exemplo de um fim de semana agradável. Pronto, em que fizemos essa ação, e eles ficaram sempre reconhecidíssimos, porque era mesmo isso que queriam. Nunca mais voltaram, que eu saiba. O Manel Vila Flor continua a viver lá, e o outro que eu não me lembro do nome, há um tempo soube que ele continuava no estrangeiro, mas depois agora já nem me lembro do nome. E pronto, acho que que não vou dizer mais coisas sobre coisas que fiz antes do 25 de Abril, sim. E vou explicar então o que é que era o BAC e como é que funcionou, foi isto o motivo da prisão. Portanto, o BAC chamava-se Boletim Anticolonial, e era portanto, primeiro que tudo era o sítio em que o Nuno que me pediu, e eu aceitei, para pôr ele tinha imensa informação, ficou a ser uma espécie de arquivo, ou um arquivo mesmo, de documentos que eu não tinha, e as outras pessoas também, algumas pessoas também tinham, mas era o que eu tinha principalmente. E, portanto, aqui na minha casa, tenho que explicar que tenho um quarto, a minha casa tem uma porta onde eu entro, porta da rua, e outra porta assim que dá para uma divisão quase independente. Pronto, eu entrava pela porta que eu tinha acesso, e o Nuno, para dizer as pessoas, o Nuno, o Luís Moita, o Manel Alves, o padre José Sousa Monteiro, que era jesuíta nessa altura, entravam pela porta de fora. E nesse sítio o Nuno pôs todo o seu material e combinou comigo uma história fictícia que eu iria repetir um dia que fosse presa, ou que houvesse qualquer problema com a PIDE. A história era que estava lá um agente técnico, e que sabia o nome, agora nem me lembro do nome, Carlos não sei o quê, e tínhamos também estudado como é que era o pagamento da renda, como é que pronto, muitos pormenores, e era essa história que eu vendia à família e aos amigos, e
pronto, ninguém também se preocupava muito, porque aquilo estava fechado e pronto. Não? E assim eu tinha que ter muitos cuidados com as pessoas que tinha em casa. Convidava menos pessoas, não é? E fazia uma vida mais estrita. E está tudo preto, não faz mal. Mas não faz mal que estamos a vê-la e a ouvi-la bem. Não? Pronto. Sim. Não, é tudo preto outra vez. Pronto. Não faz mal. Então, era essa a combinação, era aí que estava o arquivo. Por questões de segurança, eu não sabia quem fazia, quem elaborava, porque ali estava o arquivo, mas a gente fez-se um boletim, que era o BAC. Eu não sabia quem é que elaborava, quem escrevia, quem fazia o boletim, e quem o distribuía. Portanto, eu só sabia o que lá estava e eu, portanto, ia lá para fazer trabalho de arquivo. E assim vivemos 2 anos, sem haver problema nenhum, sem ninguém dar por ela. Eu tinha que ter muito cuidado também, não só com a casa, as pessoas da casa, etc. Havia sinais combinados com eles para que se estava cá alguém, eles não saíssem, se não se encontrarem lá. Pronto, essas coisas todas muito combinadas. Mas o que é que eu estava a dizer? Já não sei. Tinha sinais combinados com eles para o caso de estar alguém em casa. Mas eu ia dizer outra coisa, deixa lá. Eu estou assim. Isto pronto, não faz mal. Então, assim vivemos 2 anos sem haver. Outra coisa que eu ia dizer, já sei. Não eram só cuidados em casa, mas eram cuidados, por exemplo, diziam para ir a uma manifestação, uma coisa qualquer. Eu não podia ir porque podia haver qualquer problema e tinha isto aqui em casa, era uma responsabilidade. Então, por exemplo, alguém, já não sei quem foi, me convidou para ir à Capela do Rato, à vigília. Quer dizer, que era assim uma coisa óbvia que eu iria. E eu disse, não sei que desculpas é que arranjei, não posso, não sei, nesse dia não me dá jeito, qualquer coisa assim. E as pessoas começaram a achar que eu estava a ficar completamente engrossada, como diziam, e pronto, ficavam zangadas, mas eu realmente era perigoso. Pronto, então vivemos assim 2 anos, e até que, agora vou pegar nas palavras do Zé, até que um belo dia, belo, não era belo, não foi belo, estava eu aqui, exatamente aqui, ali naquela cadeira, a preparar uma aula, quando bateram à porta, era um fim da tarde, não vai 7, bateram à porta, achei estranhíssimo, não contava com ninguém, e pronto, e fui abrir, e aí percebi logo, porque eram uns homens altíssimos, pai 3, e depois tinha a outra porta, a porta que eu não usava, a porta que eles usavam, o Luís, aberta. Portanto, eu pensei, eles têm a chave, já está. Não, pensei, pronto, isto já não há nada a fazer, já está mesmo, mas mesmo assim, pronto, eles entraram por esse lado, eu entrei pelo meu lado, e eles estavam delirantes, começaram a tirar fotografias. Lembro que tinha os massacres de Viriamo acabados de chegar, fotografias enormes, e eles atiravam-nas para o ar, e subiu em cima das mesas, e tiravam tudo, alegres, muito alegres. E eu sempre, feita parva, a dizer a mesma história que tinha combinado com o Nuno, e repetia, fazendo de conta que não tinha nada a ver com o assunto, que não conhecia, e que só falava no engenheiro técnico, ou agente técnico, que já não sei como é que era. Pronto. Então levaram-me, descemos as escadas, eles, só depois é que eu percebi que eu era bastante ignorante sobre a cadeira. Eu percebi que passámos em frente ao merceeiro, que era pegado à minha casa, e quando eu passei em frente ao merceeiro, eles afastaram-se, quer dizer, faziam de conta que eu estava, pronto, não quis, eles também se protegiam de alguém perceber o que é que estava a acontecer. E descemos as escadas para o Infante Santo, quer dizer, eu à frente, eles atrás, mas sempre com o olho em mim, claro.
e fomos até ao carro. O carro levou-me para... Estamos aqui, Luísa. É um momento. Às vezes fica escuro, não é? Fica preto, é? Eu não sei se as pessoas estão mal, se não estão, mas estamos aqui todos. Já percebi que estão. E então fui para o carro. Levaram-me o carro para Caxias. Eu sempre fazia a mesma coisa, não dizia nada. E chegámos a Caxias e fui logo para o interrogatório. Ai, não faz mal. Escusas de pôr as mãos, Luísa, porque não vê nada, não. Quando eu ponho as mãos, vocês não veem. Está bem. E então fui para... Cheguei à sala do interrogatório. Era uma sala enorme, com muitos polícias, e começaram a interrogar. Não faço ideia das horas, nem coisa nenhuma, foi para a noite fora. Disseram-me que queriam saber mais coisas, não é? E eu já não me lembro das primeiras perguntas. Mas a história era sempre eu a fazer de conta que não tinha nada a ver com aquilo e que não conhecia ninguém que eles falavam, só conhecia o Carlos não sei quantos, e falava sempre da história que eles estava alugado. Bem, foi um interrogatório violentíssimo, porque era um que perguntava, mas os outros também falavam de vez em quando, e berravam, e ia sendo cada vez mais, e eu sempre fazia a mesma coisa, e então eles foram buscar um cassete, disse a daqui a pouco anda aqui a saltar nesta mesa, é horrível, é muito teimosa, não? E então, assim continuou, e aquilo, não sei, com a noite fora nunca mais se deslindava. Um deles lembrou-se de ir buscar uma fotografia do Nuno, aquelas fotografias que são 3, como vocês têm aí também, molhada ainda, mesmo molhada, quer dizer, eu percebi o Nuno estar preso. Esqueci-me de dizer que eu não sabia que o Nuno tinha sido preso, que o Luís tinha sido preso e que mais pessoas tinham sido presas, eu não sabia, tinham sido na véspera. E, portanto, estava a tentar passar a minha história sem... Mas aí vi que o Nuno estava preso e o Luís. Bom, aí eles mandaram-me para a cela, aquilo eram 2 redutos, o reduto norte e o reduto sul, e um era onde estavam as celas, a prisão, e o outro era onde eram os interrogatórios, onde estavam os peritos propriamente ditos. Fui para a cela dormir, e no dia seguinte a carcereira veio-me dar um Valium, e eu achei aquilo maravilhoso, e aceitei, que é erradíssimo, não devia ter aceito, mas não faz, pronto, aceitei. Eram talvez, não sei, 9, e à meia-noite a carcereira veio-me acordar para ir para outro reduto, para os interrogatórios, para mais interrogatórios. Então, lá fui, e começou então aí a tortura do sono, quer dizer, perguntas, os interrogatórios eram violentíssimos, porque, sobretudo psicologicamente, não me chegaram a bater, embora ameaçassem muito, mas eu por acaso isso achava que não sei, achava que não iam bater, mas eles costumavam bater. E o sistema era o seguinte, há uma mesa, em que eu estou de um lado, a PID, que é uma PID mulher, em frente a mim. Depois, ela não entrava nos interrogatórios, não devia saber os assuntos, e só dizia: a senhora, confesse que a senhora
se confessar, amanhã está em casa, amanhã está a dar aulas, tem uma profissão tão bonita e acho que tenho que confessar, que é para poder ir embora. Isso era o papel delas. Depois, de vez em quando, vinham os agentes. Havia uns violentíssimos e havia outros que faziam aquele papel do polícia bom, que dizia também, confesse, que amanhã vai estar em casa, vai descansar. E assim foram 4 dias e 4 noites. Pronto, não tenho a memória, é impossível, até porque algumas coisas já me esqueci. Tudo estava preparado naquelas salas para nós termos alucinações e, por exemplo, havia um aquecimento fortíssimo, puseram a sala a escaldar. Eu lembro de ter ficado cheia de borbulhas daquele calor todo e as noites eram gostosas, as noites eram o amanhecer, era uma coisa tristíssima. E aí nessa altura geralmente não havia polícia, estavam só elas. E pronto, não nos deixavam, se a gente começava a fechar os olhos, elas punham-nos água ou levantavam-nos e andávamos à volta. E assim estive, perguntaram tudo quanto há, foram buscar uma agenda minha e falavam das pessoas que eu tinha na agenda e que queriam me incriminar. E era muito violento do ponto de vista psicológico. E queriam coisas que eu não sabia, queriam mais coisas. E realmente eu tive a sorte de isto ser um caso de facto. Quer dizer, eu não tinha que implicar mais ninguém. Eles, mesmo assim, a gente fica com aquele remorso, não sabia se tinha dito bem uma coisa qualquer que eles perguntaram, mas de uma maneira geral, não sei o que é que ia dizer, o que é que diz para mim aí. Portanto, estava a dizer, e agora ajude-me lá, que estava a dizer que foram dias duros e foi muito duro e que ficou sempre com aquele remorso, não sabendo de outras pessoas, não é? Não, sempre não. Naquele momento, não é? Pois é porque é preciso perceber a situação, a gente está lá e não se faz ideia do que se passa cá fora, quer dizer, portanto, pergunta-nos uma coisa e a gente não consegue ligar, não consegue verificá-la, não é? Não tem nenhuma ligação ao exterior, não podia verificar, portanto havia coisas que dava-me a ideia que tinha respondido mal, ou que tinha podido comprometer alguém, e não era nada, quer dizer, porque a gente não podia saber ao certo como era. E pronto, isto é a tortura de sono, há umas riscas no teto, depois me disseram que aquilo era feito para as pessoas. Havia pessoas que viam bichos no teto e portanto, era uma forma de estarem a não ficar bem da cabeça, mas isso não me aconteceu, dos bichos não me aconteceu. O que me aconteceu foi que já o território já ia adiantadíssimo, já tinham sido não sei quantos, e eles queriam que eu pertencesse a várias coisas que eu nem conhecia, queriam pôr-me para o pai Almeinaço, eu não conhecia o pai Almeinaço, e conheci-o depois, por acaso, mas eles continuavam sempre na mesma tecla, e até que já as coisas iam adiantadas, me apareceu um polícia, um dos agentes, que com uma coisa que eu tinha, um gravador, por acaso era ótimo e era novo, que tinha acabado de arranjar, e
porque eles ficaram cá em casa durante muito tempo. Eles ficaram, eu isso não sabia, não é? Mas meus irmãos depois souberam, a empregada, que eles ficaram cá em casa vários dias, serviço da cozinha, a comer as latas de salsichas e coisas que eu tinha, e a remexer em tudo. Acho que estava tudo no chão quando eles vieram cá. Então ele chegou lá com um gravador na mão, aos berros, com o gravador, e eu com vontade quase de rir, quer dizer, porque eles são também muito ignorantes, então eram muito ignorantes, porque aquilo era estava a dar umas aulas de alemão, e as coisas do gravador estavam em alemão. Eles acharam que aquilo devia ser uma coisa horrorosa, quer dizer, estavam, mas que é isto? E eu virei para ele e disse, olha, eu já lhe disse lá embaixo que, quer dizer, ora, acontece que eu nunca tinha saído do mesmo sítio, e isso é uma coisa que é curiosa, que eu ainda hoje, quando penso nos interrogatórios, que não os consigo fixar, nem somos, mas que penso em sítios diferentes, parece que eu estive, esta cena do gravador, eu penso sempre que é noutro sítio, noutro local, e disse-lhes, eu já lhes disse lá embaixo que, expliquei que eram as gravações. A senhora está a ficar com alucinações lá embaixo. Sim, lá embaixo. Disse, não, mas a senhora nunca esteve lá embaixo, esteve sempre aqui. Está bem, então a senhora vai dormir. Eu agora quero esclarecer isto até ao fim, tem que ser mesmo sabido o que é isso, o gravador, o que é que não é, que isso não presta para nada. Pronto, eu fui mesmo dormir. E pronto, depois entrei na cela, lá estive muito tempo, tive um mês isolada. Eu vou explicar o que é o regime de isolamento, porque uma coisa é estar sozinha, eu podia estar sozinha e não estar em regime de isolamento, mas eu estava sozinha em regime de isolamento, que quer dizer não podia ter absolutamente nada. Eu lembro de ter pedido uma Bíblia, eles não me deixaram entrar a Bíblia. Portanto, era nada. E pedi uma vassoura uma vez, porque eu achava que um preço tinha que ter uma vassoura e varria o quarto. Eu achava a coisa melhor que aconteceu foi varrer o quarto. E pronto, assim estive um mês. De Natal, quer dizer, os meus anos, para cá, eu falo dos meus anos porque hoje em dia os meus anos fizeram um interrogatório, mandaram-me para outro reduto para ser interrogada. E eu convenci-me que me iam dizer que nesse dia tinha visitas, achava que eles tinham percebido que era o dia dos meus anos e que tinha visitas, achava que era mesmo assim. Não, foi mais um interrogatório chatérrimo, já não sei o que é que eles perguntaram, 1000 coisas. Pronto. E eu disse, mas então eu hoje faço bem, não me deixo sequer telefonar para casa. É impressionante. Pronto. Eu fazia assim de... E depois... dessa vez não tive mais estrutura de sono, fui para a cela, fui-me deitar. Ora bem, depois passa-se o Natal, sim, o Natal também continuou a ser sempre assim, no mesmo regime. Deram uma fatia de bolo rei, que eu achei ótimo, e lembro que uma coisa, é só uma curiosidade, que a carcereira, as carcereiras não eram PIDs, eram funcionárias do Ministério, acho que da Administração, e era diferente, embora elas sabiam o que faziam, mas não era a mesma coisa que PIDs, era diferente. Ela veio sentar-se na minha cama a contar-me as histórias tinha zangado com o marido e havia uns problemas, depois a desabafar. Eu disse, que se chega, um dia de Natal. Mas pronto, trouxe um tal fatia de bolo rei e passados 2 ou 3 dias
já passei, continuei sozinha, mas passei ao regime que não era de isolamento. Portanto, já tive visitas, todos os meus irmãos me foram ver à vez, era uma vez por semana a visita, e tive, o que é que eu tive mais? Não tive, não, acho que não tive mais nada. Parece-me que tinha caneta e papel, acho que sim, tinha caneta e papel. Pronto, e eu às vezes também, durante este tempo de isolamento, queria aproveitar coisas, pretextos para sair da cela. E uma vez fui ao médico, pedi para ir ao médico. Mas arrependi-me bastante, porque o médico era uma espécie de psiquiatra, ou era psiquiatra, se calhar, que estava feito com eles, portanto eles queriam era arranhar mais coisas, quer dizer, quando vi que era aquilo, fiquei furiosa. Pronto, portanto, geralmente não saía, às vezes ia ao recreio, ou antes tinha direito a ter recreio, que era ir para aquela parte de cima de Caxias, que é horrível, é cinzento. Eu não quis mais ir ao recreio, porque quando ia ao recreio, quando saía, percebi que ainda me sentia mais presa do que na cela. Na cela já estava, pronto, já tinha aquilo como sendo o meu quarto. Depois, portanto, ainda estou em isolamento, não nesse regime, já não é isolamento, mas já com algumas aberturas, até ao dia 4 de janeiro. No dia 4 de janeiro fui para outra cela, vieram buscar para ir para outra cela. E quando entrei na cela, era uma cela com mais 3, portanto éramos 4 mulheres, e foi uma alegria, porque as outras 3 eram minhas amigas. Não, eram 2 minhas conhecidas. A Fátima Pereira Bastos eu conhecia muito bem da faculdade. A Xuxa Moita conhecia já há muitos anos. E depois uma outra que eu não conhecia, que era miúda, tinha 18 anos, que era a Zé Campos, que hoje é médica, e penso estar com ela este fim de semana, que a gente de vez em quando encontra-se. E pronto, entrei na cela, foi uma festa, porque, pronto, à noite ficamos a conversar até altas horas. Ora, mas tínhamos o cuidado de não falar muitas coisas, porque não sabíamos até que ponto havia escutas, e acho que havia, soube-se depois que havia escutas da cela, e que queriam saber mais coisas também através das escutas, das nossas conversas. Essa estadia na cela com nossas 4 foi fantástica, foi uma coisa fantástica, porque teve de tudo. A primeira coisa que agora me faz impressão é porque a Xuxa morreu há pouco tempo, há muito pouco tempo, e queria mandar aqui um grande abraço ao Luís, porque a Xuxa, que eu estive com ela ainda um mês, era completamente fantástica na maneira como aceitava as coisas e como via as coisas, formidável. Ela e a Fátima tiveram uma tortura horrorosa, muito maior que a minha, quer dizer, eu acho que a minha prisão, comparada com outras, há muitas pessoas que estiveram lá há tantos anos, é pequena. E a Xuxa teve... No outro dia eu vi escrito que eram 8 dias, mas eu acho que ela me disse mais, que eram 10 dias ou 12 dias de tortura do sono. Mas com a estátua, com o espancamento, com imensas barbaridades. E a Fátima também, a Fátima bateram-lhe, e da Zé não estou certa, porque ela é muito nova, tinha 18 anos, eu não sei muito bem, não me lembro da tortura da Zé, lembro das outras. E eles estão sempre com uma serenidade fantástica, que ela agora também teve, quando soube do cancro e quando teve todo o tempo doente. E foi um tempo espantoso, porque elas eram da luta armada, todas. E eu não sabia nada, patavina da luta armada, não percebia nada. E nem dos nomes que elas falavam, né?
Portanto, eu era um bocadinho, eu era a da papelixada, que era um bocado, uma coisa um bocado menos importante, pronto. E portanto, houve alguma discussão, mas muito bem, mas demos muitíssimo bem, era uma coisa, ficámos muito fortemente unidas. E era isso, era a papelixada. Houve uma altura, por uma coisa que não se chegou a perceber bem, não fui eu que não percebi bem, elas também não sabiam muito bem, começaram a fazer uma greve da fome. E a greve da fome era por causa que um preso que estava em regime de... já não sei muito bem como é que era a história, estava em regime de isolamento, ou já estava no outro regime, é isso, e tinha sido chamado para tortura, que não era das leis da cadeia. E esta passagem de mensagem era por toques que a gente falava, de cela para cela. Portanto, recebemos essa mensagem que tinha acontecido isso a um rapaz e que se tinha combinado toda a cadeia fazer greve da fome. Passado 2 dias, aquilo afinal não tinha sido bem assim, nem tinha havido os estágios educatórios, ficamos a saber que não era assim. Então, eu vou fazer greve para uma coisa que não era assim, quer dizer, pronto, eu sei que não fiz, e tive uma certa discordância com elas, uma grande discordância com elas, e era a única que não fazia, e era aflitivo, porque depois vinha a castreira com a comida para mim, que eu fazia a comida, quer dizer, eu não queria comer diante delas, que estavam ali a morrer de fome, fizeram imensos dias de greve, e eu saía, às vezes escondia a comida, escondia debaixo da cama, comia só quando elas estavam a dormir, foi assim uma coisa, mas realmente não estava nada convencida com a greve e não fiz. Mas não houve, isso não beliscou nada a nossa maneira de viver tive um bocadinho de susto, porque já estava muito fraca. As outras aguentaram talvez melhores. Estavam muito fracas, não comiam, e estavam ali deitadas todo o dia, e eu pensava que isto até era um bocado perigoso para quando, se a gente fosse chamada outra vez para um interrogatório, estávamos muito fracas. E pronto, e depois um belo dia, que foi um belo dia, a castreira veio e levou embora a Zé, foi a primeira a sair. Pronto, ficamos cheias de saudades, mas foi muito bom para ela. E continuamos, assim, eu estive, um mês, fevereiro, metade de março, 1 mês e meio, talvez, com elas. Sim, 1 mês e meio. Temos mais, não importa, quase 2 meses juntas. E isso, ficámos realmente amicíssimas. Agora, um dia, comecei a ter visitas, aí é que eu tinha mesmo mais regulares. Um dia foi-me visitar o Francisco Sousa Tavares, que ofereceu-se para ser meu advogado, e foi uma visita engraçadíssima, porque ele era cómico, porque ele dizia vê se estão aí escutas debaixo de ti, à procura das escutas não via nada, mas acho que estavam, depois soube-se que estariam. Imensos berros, quando está o advogado, os pedidos não estão presentes. Quer dizer, todas as outras visitas dos meus irmãos, que eram funções dos meus irmãos que podiam ir, estava sempre um pedido a ouvir. Mas ali com ele não havia nada, então ele berrou, gritou, manifestou, com o pedido e com tudo, e eu ri imenso. Levou-me um livro da Sofia, da tua mulher, que eu gostei muito, e pronto. Não houve mais visitas de advogados nem nada.
passado, não sei, eu agora não, as datas é que eu não sei nada, porque eu nunca sei nada de datas, mas não sei, não foi muito tempo, talvez uns 15 dias, que saí em março, um dia foram buscar e disseram que eu ia embora. Saí sob caução, tive que pagar não sei quanto e depois iria ser julgada. Portanto, cá fora, saí com imensas saudades delas, é horrível porque a gente, por um lado era muito bom, sair, a gente está tão ligada e fica tão, que achava esquisitíssimo que elas ficassem lá ainda, só ficava sossegada quando elas saíssem também. Pronto, fui para a casa do meu irmão, Francisco, estive lá 2 semanas, 15 dias, já não sei bem, e aí fui visitar a mãe da Chão, que tinha uma senhora com 90 e tal anos, amorosa, coitadinha, pronto, queria dar notícias da Chão, e fiz mais não sei o quê, que já não me lembro, e a Pide começou a mandar recados que eu estava a fazer, estava a falar demais. Quer dizer, era suposto que a gente saía e não podia falar no que tinha passado, quer dizer, não queriam que se soubesse. E depois vim para casa porque eu queria recomeçar a escola, e a escola é perto aqui de casa, e fui para a escola, e o que é que se passava? Como disse o Zé Leitão, fui considerada pedagogicamente inconveniente para dar aulas. Portanto, não me deram turmas. Andava para ali a passear, que é uma chatice, e pronto, andei assim até ao fim do ano. Depois o Alçada Batista, que trabalhava no Ministério nessa altura, disse-me que estava previsto que eu no ano seguinte não seria colocada, ficava desempregada. E assim foi. Até ao fim, entretanto, quiseram sanear a diretora. Ouvi isso. Não, entretanto houve o 25 de Abril, e é que está, pois, já estou a saltar demais, houve o 25 de Abril, e foi aquela alegria. Portanto, o julgamento que eu ia ter, já não tive. No julgamento também queria dizer, porque acho justo dizer que o Sousa Tavares já estava a tentar organizar as coisas, e que o Dr. Rui Guimarães, portanto, que era, eu até vou escrevi aqui, porque já sabia que me ia enganar nestas coisas, que agora não vejo nada. Era juiz conselheiro, está aqui, era juiz conselheiro, presidente do Supremo Tribunal Administrativo, portanto, era a terceira figura, se não me engano, a terceira figura do Estado nessa altura. Foi uma coisa linda, se ofereceu para ser minha testemunha, quer dizer, isto é espantoso, quer dizer, ia ser uma coisa complicada, porque acho que não é costume eles irem ao tribunal, não sei como é que iam fazer, mas eu queria destacar, porque foi uma coisa que eu agradeci imenso. E então não houve julgamento, não é? Não houve julgamento. Quer dizer, foi o 25 de Abril, para mim foi mesmo o 25 de Abril, quer dizer, já vi. A seguir ao 25 de Abril, portanto, eu vim, não tive, em maio e junho não tive aulas, não tinha alunos, não continuava, não se conseguiu repor logo todas as coisas. No ano seguinte voltei para a escola. Luísa, agora que vamos mudar para a seguir ao 25 de Abril, se calhar vou pedir, não leva mal, que seja um pouco mais breve, porque já são 4 horas e nós gostávamos ainda de conversar consigo.
talvez... Horas eu estava com medo de Não, mexer há uma hora. nós adoramos estar a ouvir, eu acho que alguns dos assistentes devem estar a pensar, agora aquela foi interromper, mas temos que equilibrar entre o nosso desejo enfim, e aqui a gestão do tempo. Eu não sabia que durava tanto tempo. Olha, pronto, só de resumo... Mas gostávamos de ouvir essa mensagem que tinha até que nos falou no início, não é? Sobre o quê? Mensagem? Nada, deixa eu falar sobre depois do 25 de Abril, o que é que é. Luísa, olha, pessoa depois do 25 de Abril, sinteticamente. o que é que fiz? Sim, sim. Não, pronto, o 25 de Abril foi o gonçalvismo e fizeram-se coisas muito, muito injustas. Por exemplo, como disse a diretora da escola, cumpriu aquilo que vinha do Ministério, portanto, tirou umas aulas, fez tudo, mas não hostilizou nada. E na escola, não por causa disso, por causa dela ser diretora, quiseram-na sanear, e houve um processo de saneamento grande. Eu nem tenho a certeza se ela acabou por ser ou não ser saneada, já não me consigo lembrar. Só sei que um dia, numa reunião com montes de pessoas, eu fui testemunhar a favor dela, quer dizer, sem mentir, porque não, portanto, ela fez, ela não foi contra as ordens do Ministério, não me deu aulas, não me deu alunos, não me deu nada, mas achei que não era suficiente para ela ser saneada, quer dizer, achei que estava uma coisa desproporcionada completamente, e fui dizer que ela, ao fim e ao cabo, me tinha aceite humanamente, quer dizer, e que tinha sido bem recebida por ela, e disse as coisas que pudessem atenuar o mais possível para ela não ser saneada. E pronto, querem que eu acabe, não é? Pois o Nuno veio aqui à minha casa para eu pertencer ao MES, e eu, que tinha toda a consideração política pelo Nuno, não sei, tive qualquer coisa que disse que não queria. Eu já estava com ideias de inscrever no Partido Socialista, e inscrevi logo nessa altura no Partido Socialista, militante de base sempre, e pronto, e cá estou. Acho que não é mais nada. E falta aí o CRC, não é? Pois é! Eu tenho aqui uma página inteira para o CRC. Então, mas esse não temos limite de tempo. Isto é batota completa. Não, o CRC, sim, eu em todas as coisas todas estas atuações que eu falei, procurava ter um fundamento teológico, um fundamento cristão, evangélico para eles. E fiz vários cursos de verão dos dominicanos, com o padre Dimas de Almeida, seminários, grupos de Bíblia, ia fazendo. Quando foi 25 de Abril, depois o ISET foi fechado, pareceu-me que o CRC era um lugar privilegiado para se poder fazer esta reflexão e estes estudos mais aprofundados da ação futura também. E foi por isso que eu entrei como sócia. Eu acho que estou a resumir, e já resumi. Acabei? Eu tinha aqui uma frase do Martin Luther King que vou ler. Sim, sim. Ainda me dão? Claro. Tinha isto para finalizar. Ele diz assim: as nossas vidas começam a terminar, quer dizer, começam a ter fim no dia em que ficamos em silêncio acerca das coisas que importam, acerca das coisas que são importantes. Martin Luther King, fim. Eu não diria um fim, diria uma pausa, e estou aqui cheia de remorsos por ter tido esta intervenção, mas que ideia. Alguém tem que o fazer, não é? Não, e que bom para mim. Nós batemos umas palmas virtuais, agradecer à Luísa. Mas atrapalhei muito, não é? Atrapalhei muito. Não se atrapalhou nada. Eu acho que sim, mas pronto, não faz mal. Mas estou assim, estou... Nós é que temos que encontrar aqui este equilíbrio, não é? Entre o que gostávamos de ouvir e depois, claro, a disposição, mas de facto este lado... Eu acho que isso quase tudo. Há alguns nomes que ficaram, não sei. Claro. E queria agora então abrir o debate, ou abrir a conversa, as dúvidas. Perguntas, não é? A perguntas... Depois primeiras perguntas. Se calhar juntávamos duas de cada vez, que é para... Estou aqui a só dizer ao nosso
aos participantes deste encontro, que sugiro que juntemos duas... A Maria Teresa tirou o microfone. Vai falar. A Teresa Arsénio? Luísa, é porque fala imensas vezes e é natural do Nuno e o Nuno, e eu sei quem é, com certeza não Titânio Pereira, a maior parte das pessoas, mas para divulgarmos aos miúdos, aos mais jovens, talvez seja útil dizer que é o Nuno Titânio Pereira. Não reparei que tinha dito só teve intervenção pública até, não é? Pois claro, tem toda a razão. É a única coisa, de resto a Luísa esbraçejou um bocado a contar a história da prisão, mas isso naturalmente porque se emociona, se lhe fica bem, e queria destacar, porque acho que isso é muito importante, a descrição com que, apesar de tudo, uma situação tão grave e uma vivência tão profunda, tão dolorosa como essa que a Luísa teve, que eu sabia que tinha tido, mas que a Luísa, por muito bem que nos conheçamos, já tínhamos tido encontros, e tínhamos amigos comuns, que passaram por coisas dessas também, mas a Luísa nunca me tinha dito com esse pormenor de angústia. E isso é muito, fica-lhe bem, por um lado, eu acho muito útil que os mais novos saibam, mas queria registar aqui que a Luísa não teve a atitude que muitas pessoas, outras pessoas têm, de vir enaltecer a sua própria coragem e sofrimento na resistência à PIDE, etc., ao regime. Queria destacar isso, porque isso é muito característico seu e pedagogicamente acho utilíssimo, claro. Obrigada, Teresa. Pode-me perguntar o que quiser, continuo a dizer o que dizia. Eu não posso falar um dia. Não posso nada falar disto. Eu gostou desta vez, eu ainda estou a pensar porque é que me gostou tanto desta vez. Gostou-me desta vez, não sei. Pois, andava nervosa, não sei. Tenho aqui o Eugénio Fonseca com a mão no ar, já há um bocadinho, vamos ouvir a pergunta do Eugénio. Boa tarde. Quero-vos dizer da alegria de estar presente, sou deste encontro através da Eclésia. Não estranhem a minha fotografia, mas eu estou na cama com uma crise de coluna e, portanto, está um pouco estranha esta fotografia. Mas já às melhoras, não é? Quero felicitar o CRC por esta iniciativa. Dizer do encanto, não só descritivo, histórico, mas também emotivo, causou em mim a intervenção da Luísa Sarsfield. E as duas perguntas. A primeira, eu queria realçar logo de início o cuidado que a Luísa teve de dizer que a democracia era algo frágil e não é uma coisa adquirida para sempre. Sim. E, portanto, a primeira pergunta é se lhe está a causar algum sentimento de desilusão relativamente às expectativas que criou com a sua luta pela liberdade e o estado atual da democracia no nosso país. A segunda é a seguinte: um grupo de católicos, que não era tão pequeno quanto isso, daquilo que eu vou conhecendo, na altura era jovenzinho, pessoas que, em nome das suas convicções cristãs, assumiram o encargo da luta pela liberdade e por uma sociedade democrática,
que espírito reinava nesse grupo, sabendo que não tinham o total apoio da hierarquia da Igreja e que essa falta de apoio levou até a pessoas que depois fizeram o seu caminho por si só e a que hoje designamos dos desiludidos do catolicismo. Portanto, que sentimento tinham na altura por estar efetivamente naquilo que hoje o Papa Francisco chama na periferia da Igreja, porque na periferia do regime estavam, de certeza, e sendo descartados pela hierarquia da Igreja. Obrigada, Eugénio. Luísa, depois a Isabel Alegre Magalhães também tem a mão levantada, mas se calhar como são duas questões, pedi à Luísa para responder já aqui ao Eugénio. Sim. Se eu tenho grande desilusão com a democracia hoje em dia, não tenho, acho que há problemas. Acho que há muitos problemas e muitas coisas que podiam ser melhor. E acho que essas coisas têm que ser melhoradas dentro do quadro democrático. Quer dizer, às vezes a gente não sabe muito bem medir as consequências de tomadas de posição que levam a caminhos muito, muito perigosos. E portanto, há coisas que eu acho francamente más, acho francamente que não podem, que têm que ser diferentes, que têm que ser melhoradas, mas não alinho nada com as pessoas que querem mudar o regime, ou querem que seja tudo diferente, ou que queiram umas transformações perigosas. Mas a primeira pergunta, democracia, na altura, em relação à Igreja, claro que nós sabíamos que não havia nenhuma cobertura da Igreja para da Igreja oficial, não é? Havia muitos padres, muita gente da Igreja nestes movimentos, mas não havia nenhum acordo da hierarquia, e o nosso sentimento era fazemos na mesma, não é? Não havia, a gente tinha que seguir aquilo que achávamos, que pensávamos. Não sei se respondi. Penso que sim. Então, a Isabel? Passo a palavra à Isabel, sim, não sei se alguém mais quer intervir depois, mas a Isabel então tem uma pergunta. Eu não tenho uma pergunta, eu tinha um comentário que eu acho engraçado, porque acho engraçado a Luísa, que fomos colegas no liceu desde os nossos 15 anos, no 6º ano do liceu, fomos colegas na faculdade, estudámos... Ficámos de amigas toda a vida. Amigas toda a vida até hoje, e para sempre. Mas a Luísa nunca, claro que eu soube que ela estava presa, eu estava no México nessa altura, portanto vivi no México 2 anos, quando ela foi presa eu nem soube de nada, estava no México, e só quando vim é que descobri que ela tinha sido presa, já estava solta. Mas a Luísa nunca me falou em nada, eu aprendi agora imensas coisas, porque ela disse, sim, fui presa. E uma coisa que eu te perguntei e que tu disseste, e que tu não disseste, e que eu acho é que quase toda a gente que foi torturada falou no sentido de nomear as pessoas com quem fez coisas, não é? Ou que estavam ligadas. E tu não abriste a boca, foste torturada de sono, que para ti é uma coisa mais grave do que se a torturassem fisicamente, porque a Luísa dorme imenso e o maior problema é não dormir, não sei se estou é verdade, mas acho que é verdade. E a Luísa foi torturada de sono, que deve ser uma tortura para ela do pior. E não abriu a boca. E eu acho que isso é uma coisa importante no testemunho. Ela não disse porque outras pessoas abriram. E, portanto, ela não quis ser melhor que as outras e não falou. Mas eu gostava de dizer isto. Portanto, não mas espera, não abrir a boca aqui, lá, na tortura? Não disseste nomes de pessoas, não acusaste ninguém. Não, mas isso não é tanto assim, não é tão heróico assim. É assim, posso explicar ou acaba? Queres acabar? Não, eu já acabei, eu sei que outras pessoas falaram, porque me disseram que não conseguiram, falaram até mesmo do Partido Comunista e tudo que eu conheço, e que falaram, pronto. Sim, eu tive a sorte de o que eles apanharam aqui ter sido uma coisa de facto, quer dizer,
eles apanharam tudo. Ainda agora eu gostaria de ter mais documentos que havia aqui, ótimos para muita coisa, e eles ficaram com tudo. Portanto, era uma coisa de facto, era difícil, eu não tinha ninguém a quem eles tinham preso, o Nuno e o Luís, isso percebi lá dentro mesmo. Eu sabia que o José Sousa Monteiro estava no estrangeiro e sabia que o Manel Alves estava na Marinha. Ele acabou por ser preso da Marinha, mas com isso não me meteram com nada. Portanto, eu acho que não tive mérito nenhum. O nome de Manel, por exemplo. Como? Sim, não, mas não... Está bem, não interessa discutir. Não se proporcionou. Eu acho que foi uma atitude que tu tiveste na altura, portanto. Era só isso. Sim, na altura tive a atitude. Sim, mas houve. Também tive uma coisa, quando eu estava com aquela história, sempre igual, que foram horas. Eles não me bateram. Eu não sei, isso acho que é assim, eu não sei o que é que não acontecia se tivesse apanhado a tortura do Nuno, a tortura do Luís, a tortura da Chão. Quer dizer, eles foram espancadíssimos. O Nuno, a Luísa, filha do Nuno, trazia as roupas dele cheias de sangue, quer dizer, e o Luís também foi uma coisa bárbara. Eu não sei, eu não respondo por mim. O que é que me acontecia se eu continuasse com aquela história e eles me batessem e acabasse por falar? Não garanto. Tive a sorte de não ser preciso chegar aí, a esse ponto. Não foi o Luís. Não foi heroísmo. As pessoas que eu sei que falaram foram batidas mesmo, torturadas fisicamente a um ponto inacreditável. Portanto, como? Quem? Pessoas que eu conheço. Pois sim, muitas pessoas, sim, era um hábito. Obrigada, Isabel. Depois pergunta-me o que quiseres. É que há uma pescadinha de rabo na boca, que é assim, as pessoas não, em geral, e às vezes quanto mais próximos, pior. Portanto, os meus sobrinhos, descobri tardíssimo que não sabiam nada, ou quase nada, da prisão. Senti imensos remorsos. Eu acho que os devia transmitir, mas é assim, as pessoas têm um certo inibição em perguntar, que eu percebo, não é? Em falar disso, e eu, que não me custa falar nisso, não me lembro, não vou de repente, a gente é uma vida tão diferente, que de repente não se lembra, olha, um dia, não sei o que, assim, pronto, portanto a gente fica assim sem falar, mas perguntem. Obrigada, Luísa. Mais questões? Sim, eu já agora queria colocar mais algumas questões. Eu começo por agradecer à Luísa Sarfilo de Cabral o seu testemunho, acho que foi muito importante e muito completo. Temos este foi um testemunho muito completo, já tinha ouvido falar outra vez, mas acho que este testemunho foi mais completo. Eu queria fazer algumas perguntas, pronto, um pouco também para perceber melhor esse contexto católico. Já foi aqui feita uma pergunta sobre a relação com a hierarquia. Mas um aspecto que eu acho que não está muito estudado é a relação com os jesuítas. Acredito que o José Sousa Monteiro era jesuíta. Era. Também havia uma ligação com a revista Brutéria. E eu queria ligar esta pergunta a uma informação que me foi passada recentemente pelo José Pedro de Castanheira, que também tinha sido aluno dos jesuítas, e ele disse-me que inicialmente os jesuítas estavam muito alinhados com o Estado Novo, mas que na fase final, como havia muitos missionários jesuítas em Moçambique, tinha havido uma divisão nos jesuítas, e o José Pedro de Castanheira, quando era adolescente, participou numa reunião dos jesuítas no Baleal, em que havia muitos jesuítas que estavam mesmo a favor da independência de Moçambique. E a minha pergunta era um pouco sobre essa relação com os jesuítas. Sim, eu posso lhe dizer que tenho um primo direito, tinha já, também morreu, um primo direito jesuíta, o padre João Cabral, que viveu em Moçambique, em Nampula, trabalhou com o bispo de Nampula e portanto, tomou posição pública sobre a guerra colonial e sobre tudo. E, portanto, esse jesuíta sei que não estava alinhado com a hierarquia. Agora, não sei também o que pensavam todos os jesuítas. Não sei. Eu acho que se calhar era uma coisa boa para se estudar.
Quem é que falou? Foi o João Miguel? Eu fui. Sim. Foi o João Miguel Almeida, sim. O João Miguel, já conhecia a voz, pois. Sim. Sim. O João Já Miguel agora é um estudioso, eu acho que tem aqui uma Sim. boa matéria para investigar já mais. agora outra pergunta. Também falou nas fotografias do massacre de Viriamu. Sim. Foi um massacre que foi muito negado na altura e mesmo depois, passados anos, houve historiadores que continuaram a negar que tivesse havido mesmo um massacre em Viriamu, tal como foi descrito pelo padre Hastings. Essas fotografias chegaram a ser publicadas? Chegaram a ser... Não, elas estavam aqui recém-chegadas. Tudo que tinha aqui foi apanhado, não fiquei com nada. E, portanto, essas fotografias foram destruídas pela PIDE, é isso? Como? Essas fotografias do massacre de Viriamu foram destruídas pela PIDE. Sim. Ou apanhadas, não sei. Eu não tenho nada, eu fiquei sem absolutamente um papel. Nada. É que muitos anos depois houve estudiosos que vieram negar que tivesse havido mesmo um massacre de Viriamu, tal como tinha sido escrito pelo padre Hastings. Pois eram importantes as fotografias, não é? Pois, eu acho que, não sei, quer dizer, estão lá. Lá não sei onde é que é agora, neste momento, mas não ficámos com nada. Houve alguma documentação que o SIDAC recuperou. Não lhe posso dizer que se ficaram com as fotografias, isso não sei, mas julgo que não. Julgo que foi destruído. Temos aqui um mistério para o investigador João Miguel Almeida e estamos todos à luta, não é? É importante ficar gravado. Como? É importante este testemunho que havia fotografias ficar gravado. Estamos aqui a ficar gravado, Luísa. Nós ouvimos-te longe, João Miguel, estás um bocadinho distante. É importante que não é que aquilo que a Luísa nos testemunhou, de que havia fotografias do massacre, esteja agora aqui gravado nesta nossa conversa. Eu queria perguntar ainda se há alguma questão. Eu tenho uma, Luísa, desculpe, já aproveito. Claro. Alguém disse também que sim? Manuel Pinto. Manuel Pinto. Então, Manuel primeiro, claro. Não, era só um contributo acerca do papel dos jesuítas. Eu, na altura, vivia no Porto e participei em várias reuniões antes e imediatamente a seguir ao 25 de Abril, em instalações de jesuítas no Porto, na rua Nossa Senhora de Fátima, de Oliveira Monteiro, e foi um centro importantíssimo de encontro de sensibilidades cristãs e não cristãs e de reflexão sobre o que se estava a passar. Lembro em particular já do período do 16, de março antes do 25 de Abril e de outros momentos ainda anteriores, não é? Porque houve um padre dos Sagrados Corações que foi expulso do Porto para Holanda e, enfim, uma série de informações que eram trocadas aí com a participação de alguns dos padres jesuítas da companhia no Porto. Era só para deixar Sim. Não me admira nada, não sei concretamente o que cada um fazia, mas com certeza que estavam nessa linha. Luísa, a minha questão tem a ver com a importância, enfim, deste período na cadeia, na sua formação como democrata. Se isso a condicionou, porque obviamente terá condicionado, esta questão é um bocadinho óbvia, mas pelo seu testemunho hoje é um testemunho muito mais do presente, não é? Mais agarrado ao presente, não é? Do que aquele passado que não nega e do qual fala, e para nós é um privilégio e tem uma dimensão pedagógica que a própria Luísa já falou, mas o que é para si, quais são as grandes conquistas da nossa democracia, das que vivemos hoje? Com os seus defeitos, claro. Com os seus defeitos, seus da democracia, não? Não é para os meus. Não, De que é que se orgulha? Para já, é óbvio da liberdade, não é? Quer dizer, da liberdade que temos, que realmente não há coisa mais preciosa. Ali andava-se no regime do medo, a gente tinha, se pensava diferente, tinha que estar numa situação de
escondida, ou numa situação que ninguém podia saber. Havia a censura, portanto, estes cadernos de ad hoc que nós distribuíamos, conseguiu escapar da censura porque eram feitos de uma maneira, quer dizer, se uma coisa, escapar da censura tinha que ser feito de uma maneira quase clandestina, quer dizer, não eram, nem sequer eram numerados, para não ser uma coisa considerada série, eram avulsos e distribuídos mão a mão, e portanto todos os trabalhos que eram não afins ao regime e tinham que ser muito, quase clandestinos. Quer mais coisas? Há muito mais coisas boas na democracia, claro. Sim, não. Mais alguma questão? Ou... Não sei se tenho aqui mais alguma questão, se calhar também eu não vou insistir, não porque não nos apetecesse continuar a conversar, mas porque temos já quase 1h30 de conversa e as coisas... A Inês disse que tinha uma reunião a seguir. Sim, mas ainda tenho aqui um intervalo e enfim, não me importava de continuar aqui, mas certamente, e não o digo por delicadeza, o José Leitão vai confirmar o que eu vou dizer, certamente teremos mais oportunidades de ouvir e esperamos também um dia poder fazê-lo todos ao vivo. Pois, eu da minha parte agradeço à Luísa. É mesmo um equívoco, quer dizer, dessas coisas que a gente se equivoca, pessoas muito minhas amigas, e que eu acabei por nunca falar de nada. Mas agora vamos partilhar este vídeo. Eu passava a palavra ao Zé Leitão para fechar, entretanto eu digo apenas que aproveito já para dizer que vai estar online, nós vamos enviar depois um e-mail a todos os nossos sócios e amigos e também colocaremos no Facebook, até porque assim é uma maneira, sobretudo àqueles que é a primeira vez que estão aqui, de nos acompanharem e de saberem que enfim, o Centro de Reflexão Cristã continua vivo, de saúde, cheio de confiança no futuro e inspiradíssimo por pessoas como a Luísa Sarsfield Cabral. As gerações novas é que precisam de ouvir. Penso muito nas idades dos meus sobrinhos e sobrinhos netos. Tenho agora uma sobrinha neta que me pediu para uma entrevista para uma... Já dei uma entrevista para a escola onde ela está. Isso é ótimo quando são alunos mesmo, turmas de escola. Acho que é importantíssimo. Claro. José Leitão, passo-te a palavra. Eu só queria agradecer à Luísa. A Luísa tem esta característica que a Isabel chamou a atenção, é de uma descrição absoluta, mas realmente eu julgo que ao longo dos anos, de vez em quando a tenho desafiado. Fiz isso ao longo dos anos, chegar a dizer, a contar e a falar, porque eu penso que é muito importante não apagar, digamos, a memória de tudo isto, porque é muito importante, não só para os mais jovens, mas infelizmente há pessoas que são um pouco mais novos e que a Luísa ou que eu próprio e que também já parece que esqueceram e, portanto, é bom avivar também essas memórias. E, ao mesmo tempo, nós tivemos aqui já a oportunidade de ouvir dois sócios fundadores, o Fernando Gomes da Silva, o Bento, o Frei Bento Domingos, que falou, nomeadamente, das questões teológicas e tudo isso, e eu penso que o testemunho da Luísa também completa também muito esta perspectiva. Não é, eu voltava a referir, o CRC pretendia destinar-se ao estudo da teologia para o crescimento da fé cristã, ao serviço da evangelização e da libertação do povo português. A Luísa já vinha lutando pela libertação do povo português antes, encontrou no Centro de Reflexão Cristã um espaço também para isso. Nós poderíamos falar, por exemplo, de todo o trabalho feito em torno do combate à pobreza, à exclusão social, mais tarde pelo CRC, com a Manela Silva, com o Alfredo Ruta Costa, nomeadamente, com a qualidade, preocupações com a qualidade da democracia, são elementos realmente que se mantêm atuais e importantes, mas julgo que é muito importante este documento. Estes documentos são muito importantes, não só para as jovens gerações, mas para fixar memórias que ajudem a contar com objetividade todo este período.
Muito obrigado, Luísa, e vamos continuar todos. Nada, Zé, está bem. Obrigado. Eu também digo que era muito bem quando estava naquele dia. Sim, estava pronto para dizer um não. Obrigado. Mas convencido. Obrigado. Ninguém diz que não, José Leitão. Muito obrigada a todos. Um bom fim de semana e um excelente mês de abril. Vamos celebrar dentro de pouco esta democracia que devemos também a pessoas como a Luísa. Obrigada. E contamos com todos numa próxima oportunidade, claro.